A paz do Senhor, graças a Deus, mais um dia aqui no nosso estudo. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos proteja de todo o mal, de tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. E eu louvo a Deus porque grandes e grandes coisas tem feito ao Senhor. Na nossa oração da meia-noite, nós estávamos ali em poucas mulheres, acho que em 5 ou 6, e nós estávamos exatamente orando a Deus e clamando porque tá passando por um momento muito difícil. Muitas mulheres que tinham feito a proposta de fazer a campanha não estão conseguindo, estão dormindo, estão passando mal, estão tendo aflições assim muito difíceis mesmo, que não estão conseguindo romper com a dificuldade do momento. E muitos homens também que estavam fortes na vontade de fazer algo para trazer essa mudança, entraram num declínio, num pensamento de realmente de ficar, de abandonar o barco. E isso é uma situação muito difícil e nós precisamos clamar a Deus, continuar firme, porque Deus tem propósito para nossa casa, Deus tem propósito para nossa família. E não há nada que se pode comparar com bem maior do que a nossa família. Não existe, porque lá fora, porque acontece, não. A família é o lugar onde nós queremos estar. Todo mundo tem vontade de voltar para a família depois de um dia de trabalho, depois de um dia de vitória, depois de um dia de compensação. Todo mundo quer voltar para casa. Todo mundo tem necessidade de um lar, tem necessidade de uma segurança afetiva, tem necessidade de amor, de cuidado, de respeito. E a família é diferente dos amigos, é diferente de qualquer outro ciclo de relacionamento que nós temos. É na família que nós precisamos nos fortalecer. A palavra do Senhor, ela vai dizer que na família é onde nós somos mais feridos, mas também é onde nós somos mais curados. Então, quando nós ganhamos as feridas, as mágoas, os ressentimentos lá na nossa infância, desde a nossa infância, e ele vem subindo, depois nós casamos e aí nós queremos carregar essa bagagem e essa bagagem atrapalha o relacionamento atual do casamento, da família nova, da nossa geração que estamos construindo, que estamos gerando. E aí o que acontece? É por isso que precisa clamar a presença de Deus, porque aí nós confundimos todos os sentimentos. Pegamos um pouco de amargura, de tristeza, de ressentimento lá da nossa casa, lá da casa dos nossos pais, pegamos um pouco daquilo que a gente aprendeu lá na escola, um pouco daquilo que a gente aprendeu lá na igreja, um pouco daquilo que a gente vive no trabalho e trazemos isso tudo para dentro de casa e às vezes queremos descontar isso no cônjuge. E isso é um erro gravíssimo que eu cometo, que qualquer um de nós cometemos. Só que as nossas emoções, elas precisam ser tratadas conscientemente. Primeiro eu preciso conversar sobre isso, preciso falar dela para a pessoa que importa. Meu cônjuge está me magoando, está me ferindo, eu preciso sentar com ele, conversar com ele, falar com ele, explicar. E ele precisa me ouvir, compreender, se justificar, se dar os motivos, até que vai entrando um acordo, até que vai entrando um acordo. Por isso, eu quero ler aqui hoje para nós uma palavra de Deus. Nesta madrugada, enquanto eu orava, eu digo, Senhor, fala comigo, busca, traz para mim um refrigério na minha alma em relação a tudo que nós estamos passando agora. E eu preciso da tua ajuda. Eu sei que o Senhor tem para nós, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor odeia qualquer coisa contrária a uma família feliz, a uma família que busca a plenitude na palavra do Senhor. E aí o Senhor falava comigo lá em 1 Crônicas, a partir do 15, quando ali Davi pedia para o pessoal, né, para os levitas e tal, preparar para trazer a arca. Ele tinha sede, ele tinha vontade de ter a presença de Deus, e na época a presença de Deus estava na arca. Então a arca era o bem maior que os servos de Deus poderiam ter. E aí, por perto, né? Então, e existia toda uma história, toda uma forma de como a arca deveria ser levada. E aí, mas o que eu quero, né, é chegar aqui no 16, a partir do versículo 8, e vai dizer assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos e seus feitos.
Quer dizer, fale de Deus, daquilo que Deus está fazendo. Não dê crédito, nesse momento, trazendo esse contexto para nós, para aquilo que não traz a graça de Deus. Aí, cantai-lhes louvores, louvai, falai de todas as obras maravilhosas. Então, no tempo de dificuldade, nós temos que voltar e fazer um resgate das coisas maravilhosas que Deus tem para nós. A arca estava afastada do povo, ela estava num outro lugar. Davi manda buscar e ele começa a dizer para o povo que tem motivo para dar graça, para buscar, para lembrar que o Senhor é bom, que é por isso que eles precisam do Senhor. E ele diz: glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor a sua força, buscai ao Senhor presença continuamente. Então, assim, eu orei semana passada, tá tudo certo? Não, é continuamente. É o dia inteiro, é o tempo inteiro. Nós temos que ser vigilantes. O tempo inteiro existe pressões de fora querendo nos tragar. Por quê? Porque as pressões de fora, elas conhecem os nossos hábitos pelas nossas formas de agir. E as nossas formas de agir falam muito sobre nós. Fala dos nossos traumas, fala dos nossos ressentimentos, fala das nossas mágoas. E quando esse comportamento vem à tona, porque ele está lá enraizado, as pressões de fora, elas vêm para dar sentido naquilo, para fortalecer aquilo. E aí então ele diz mais: lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que decretou. Então agora, aqui trazendo para nós, lembramos nesse tempo de dificuldade daquilo que nós combinamos lá atrás, das coisas que deram certo, sabe? Quantos anos que vocês estão juntos, quantos anos que nós estamos juntos. Então, esse é pensamento. O que nós construímos nesse período? Como que foi nosso amor, o nosso respeito, o nosso cuidado um com o outro? Quando que foi que você cedeu por minha causa? Quando que foi que eu cedi por tua causa? Que resultado deram isso? Que resultado foram esses? Os nossos filhos, como que eles foram criados, como que eles foram educados? Quem cuidava mais, quem cuidava menos? Quem dava suporte emocional, quem dava suporte financeiro, quem dava suporte espiritual? Existem tantas perguntas para ser feita para ver se realmente é tempo de lançar fora, sabe? O patrimônio que Deus confiou nas suas mãos, o bem maior. E aqui então ele vai dizendo isso. Lembra dos prodígios? Então, assim, por que ele falava isso? Porque todas as vezes que o Senhor cumpria todas aquelas promessas, todas aquelas realizações, porque existia, né, quando a gente lê lá atrás, lá em Levítico e tal, vai falar ali sobre como era toda essa preparação para entrar, para ir até lá no Santo dos Santos, que era onde estava a arca. Então, ele começa a lembrar de tudo isso, ele diz: vós, descendências de Israel, seus servos, vossos filhos de Jacó, seus eleitos, tá dizendo aqui, vocês que pertencem a esse Deus que faz prodígios, vocês que são descendência desse Deus, ele diz: ele é o Senhor nosso Deus, os seus atos de juízo estão sobre toda a terra. Então, o Senhor está vendo a situação, o Senhor está, atos de juízo é o quê? É analisando a petição de cada um, para depois dar uma sentença. Olhando a causa e os efeitos, olhando a acusação e a defesa. Então, o Senhor está olhando para nós. Se você estiver na acusação ou se você estiver na defesa, a certeza que você precisa ter hoje é que existe um juízo olhando para isso. Olhando para isso. E ele vai sentenciar. E aí ele diz mais: lembrai-vos perpetuamente da sua aliança. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Então o Senhor, ele fez uma aliança conosco. E ele disse que aquele que fosse obediente, aquele que entrasse na presença, aquele que se declarasse filho, herdeiro, era por 1000 gerações. E nós estamos debaixo dessa aliança. E nós estamos aliançados com esta palavra de Deus. E nós fizemos um compromisso neste casamento diante de Deus. Nós fizemos um compromisso neste casamento dizendo: Deus, é para a eternidade. É em todos os momentos. Haveria diálogo, haveria conversa, haveria amor, haveria respeito, haveria compreensão. Tudo isso nós prometemos. Nós prometemos
que, independente da forma que você entrou nesse relacionamento que você está, você fez promessas quando você juntou as suas coisas e foi para o mesmo ambiente que essa outra pessoa. E quem casou direitinho, como eu, casou tudo, foi feita promessa diante de Deus. Foi feito, foi feito todas as fases. Teve namoro, teve noivado, teve preparação da festa, teve a ida no cartório, o compromisso diante da lei, teve a ida diante da igreja com pastores, com convidados, com padres, não sei como foi que você casou. No meu caso, casei com o pastor, mas casei, o pastor que efetuou o meu casamento, né? Então, é uma coisa maravilhosa e assim, a presença de Deus estava ali. E aí, o que que acontece depois quando vem essa enxurrada de dificuldades? Ah, então eu vou abandonar a causa. Não dá para mim. Dá sim. É só olhar para Jesus, é só olhar para esse Deus que fez milagres aqui e que pediu: me traz de volta, porque aqui esses preparativos era para trazer a arca de volta. Tudo isso durante todo esse momento aqui que Davi estava falando, vamos trazer de volta, vamos trazer, vamos preparar, vamos louvar, vamos glorificar, vamos lembrar tudo que ele tem feito e vamos trazer de volta essa presença. E vamos trazer de volta essa presença. E é isso que nós estamos precisando, trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. Com a presença de Deus dentro da nossa casa, vai ter mais amor, vai ter mais respeito, vai ter mais cuidado, vai ter mais proteção, vai ter mais perdão e menos acusação. Vai ter mais abertura de diálogo, mais abertura de diálogo. Nós vamos ter mais capacidade de ceder a nossa mente para ouvir, para interpretar a situação do outro. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, finalizamos aqui mais um dia. Estamos exatamente agora no meio da nossa campanha. O vento tem passado, a turbulência, as pressões têm acontecido, mas o Senhor continua conosco. O Senhor continua conosco. E o Senhor está dizendo: não se precipite, louve, cante, chama a minha presença continuamente, porque eu tenho promessas para você, para 1000 gerações. Amém?